8 horas da manhã em ponto, pelo horário de Brasília. Estamos dando início a mais uma edição do Jornal da Bandeirantes Gente. Hoje é dia 22 de novembro de 2024. Aquilo que se confirmava, ou que se esperava, se confirmou. 37 indiciados pela Polícia Federal por crimes graves, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa, cujas penas somadas variam de 12 a 28 anos de prisão, considerando, claro, os agravantes dessas condutas. São modalidades criminosas que normalmente não estão na ordem do dia. São crimes que possivelmente quem não é da área do direito pouco ouviu falar, e até mesmo aqueles que estudam o direito e são operadores do direito não costumam se debruçar sobre esse capítulo do nosso Código de Leis de Punição, das leis penais e criminais que regem a democracia, o Estado Democrático de Direito. Aqui, uma explicação importante por conta disso. Só tentar já tem o crime configurado. É diferente, por exemplo, da questão do homicídio, que também engloba essa investigação, como já explicamos. Nesse caso, o momento do início da execução é importantíssimo para saber se temos tentativa, se temos algo nesse sentido ou se ficamos apenas naquilo que a legislação trata de preparação, de plano, que não é punível. Essa é uma discussão interessante, a qual juristas de todo o Brasil estão debruçados com as provas que foram apresentadas. Mas é possível aguardar o passo seguinte para ter mais clareza, porque a Procuradoria-Geral da República vai agora analisar os indícios levantados e decidir se apresenta denúncia, arquiva o caso ou pede mais investigações à Polícia Federal. Isso deve acontecer no ano que vem, segundo já sinalizou o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Se a denúncia for realizada, os ministros do Supremo precisam julgar se aceitam. A partir daí, nós temos os acusados passando a condição de réus e começam a responder o processo penal. Prova importante desse caso, a recuperação de mensagens apagadas. E não só essa, a fotografia armazenada em um celular apreendido pela Polícia Federal mostra uma carteira nacional de habilitação na palma da mão esquerda de um homem, que não é o dono da CNH. A maneira como ele segura a carteira de habilitação, deixando livre a região do polegar esquerdo, evidencia o dedo indicador. Isso foi suficiente para a perícia identificar, mesmo por fotografia, a identidade do homem que aparece nessa imagem, ou que a mão aparece nessa imagem. Era o general Mário Fernandes e a partir daí a Polícia Federal usou tecnologia, usou geolocalização, como faz nas suas investigações, para levar à conclusão de que um plano de golpe de Estado estava sendo desenhado e mais do que isso, até mesmo com a sequência de atos para levar ao assassinato de autoridades que haviam sido eleitas depois da eleição de 2022, o presidente eleito Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, que na época era o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Nos bastidores da caserna, esse assunto continua repercutindo. Eu tenho conversado com militares que estão incrédulos com a maluquice, com o amadorismo do grupo que planejou tudo isso. Como eu tenho dito aqui, não houve apoio do Exército e da Aeronáutica. Ontem nós até lembrávamos da situação da Marinha, do general Garnier, que figura entre os 37 indiciados pela Polícia Federal. Sem apoio internacional, seria impossível dar um plano desse, sair com um plano desse do papel. Também não havia apoio das forças de segurança em sua grande maioria. Dito isso tudo, não podemos nos cegar sobre a gravidade também da quebra de regras das apurações, justamente para que isso não se volte no futuro como motivo para a anulação de um caso que é muito grave, sério e precisa ser explicado à nação, como acontece agora na Lava Jato. Nós estamos acompanhando um desmonte total da Lava Jato justamente por problemas nesse rito. E a reunião prévia de um presidente da República com ministros do Supremo, Procurador-Geral da República, Polícia Federal é muito estranha. Mais do que isso, o ministro
que é vítima e está sendo o julgador dessas questões todas. São assuntos que não podemos deixar de lado. Claro que, repito aqui, para não deixar nenhum tipo de dúvida, as acusações são gravíssimas, muito sérias, não estão sendo alvo de negativa por parte daqueles que foram indiciados, não há uma veemência nessas respostas, há sim um compasso de espera para acompanhar os próximos passos da investigação, o que, claro, que sugere que há um certo receio ao comentar esse assunto e depois ter as versões confrontadas com aquilo que foi apurado pela Polícia Federal. Nós vamos agora para Brasília. O Cláudio Humberto tem um destaque também na abertura do Jornal Gente de hoje. Tudo bem, Cláudio?